Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme Silveira, bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje a gente vai entender a importância da prática da força bruta. Olá, cientistas, e hoje eu vou querer mostrar para vocês, dentro daquele tema que eu estava discutindo sobre problemas e práticas de aprendizado, então como a gente pode utilizar problemas da computação para a nossa prática de aprendizado da computação, do desenvolvimento de software, da aplicação da computação, seja lá qual for a área. É claro que você pode ter problemas aplicados à biotecnologia, usar o Rosalind, você pode ter problemas aplicados a certas áreas e usar certos sites. Aqui eu estou pegando problemas específicos genéricos, né? Com o foco de mostrar para vocês o porquê praticar me ajuda muito na minha carreira e pode ser que ajude você também. Então vamos para um outro tipo de problema, que eu acho que também é importante no dia a dia, ajuda a gente no dia a dia em alguns tipos de problemas, em alguns momentos da nossa carreira. Vou entrar aqui em treinocodeforces.com, né, no codeforces.com, e o tipo de problema que eu peguei agora é o problema de força bruta. O que quer dizer força bruta na computação? Força bruta na computação quer dizer testa tudo, tenta todas as possibilidades. Então se eu, por exemplo, falar para vocês, me fala todos os nomes da língua portuguesa com 3 letras, então o que você pode fazer? Pega as 20 e tantas letras do alfabeto, quantas letras tem o alfabeto? X, né? 26. E aí você tem 26 vezes 26 vezes 26. Então você tenta tudo, você faz todas as combinações, você tem todas as combinações de 3 letras, e isso serve para recordes de videogame dos anos 1990, ou serve para gerar nomes de 3 letras num sistema de teste, ou para você pegar todas essas palavras, e agora você quer ver quais delas são nomes, você procura no dicionário de nomes que existe em algum site online, etc. Procura todas essas opções. Então quer dizer, você explorar todas as opções, às vezes é necessário, às vezes não. Às vezes eu podia ter ido para um banco de dados de todos os nomes do Brasil, talvez exista esse banco de dados, não sei se existe, imagino que não. E aí você procurar todos os de 3 letras e encontraria eles. Poderia ser, né? Poderia ser. A outra forma é simplesmente você gerar todos e fazer alguma coisa, uma filtragem com palavras, né? Precisa ter pelo menos uma vogal, precisa não sei o que, sabe? Você vai cortando aí, fazendo a coisa funcionar. Então é isso. Então, força bruta, né? Força bruta aparece no nosso dia a dia de desenvolvedores, desenvolvedoras, em muitos lugares. Em muitos momentos a gente tem que testar as coisas, ver se encaixa daqui ou encaixa de lá, né? Tenta mandar para cá, se cair, manda para o outro, né? Você tem que fazer, você tem várias coisas que tem que ser feitas até você encontrar uma que funciona, né? Então, um exemplo é esse do tenta o A, tenta o B, tenta o C, se não tenta o D, né? Você tem vários serviços de backup para o sistema de pagamento, né? Se o sistema de pagamento está fora do ar, você tem que fazer o backup fazer uma coisa para o outro sistema de pagamento, ou coisas do gênero. Eu sei que não tem, entre aspas, nada a ver com a implementação em código uma da outra. Uma para outra, a implementação em código pode ser de repente 5 linhas, e a outra é toda uma estrutura complexa, etc e tal. Mas é disso que eu estou falando, gente, que a programação, quando a gente tenta resolver problemas, a gente começa a criar padrões de solução de problemas na nossa cabeça. E é disso que eu estou falando que beneficia a gente. Não só isso, beneficia a prática da implementação da solução desses problemas nessa escala. Tudo bem? Na escala do código de 5, de 15, de 100 linhas, alguma coisa do gênero. Não na escala organizacional, entre múltiplas máquinas, etc, etc. Esse é um outro tipo de problema que tem também competições que vão abordar isso. Então, voltando, quando eu digo para vocês que, olha, eu tive um momento na minha carreira em que eu pratiquei muita programação, muita mesmo, dessa forma, eu imprimia e eu andava sempre comigo com um papel, e sempre que eu tinha 5, 10, 15, 20 minutos, eu ia lá no papelzinho e lia o problema. Às vezes só lia, porque só dava tempo de ler. E aí, ficava com a coisa na cabeça, etc e tal, às vezes tinha uma ideia, eu voltava lá pro papelzinho e rabiscava, tá? Era isso que eu fazia. Então, se você tiver essa opção, vai para essa opção. E que tipos de problemas são esses de força bruta? Vocês vão ver que vai parecer um pouquinho com aquele grid, né? O grid que a gente viu antes, que é os algoritmos Gauss, eles são meio que tipo, olha, eu já tenho uma solução, a solução é seguir esse padrão. E você segue esse padrão, você cai sempre na solução. Você sempre cai numa solução. Você segue uma regra e você sempre cai numa solução, tá? Essa é a heurística, né? A força bruta não. A força bruta tenta tudo. Algum deles vai funcionar. Então, se eu falar para vocês, olha, eu moro a 3 quarteirões do meu trabalho, me diga o caminho. Me diga agora o caminho do meu trabalho para minha casa, sendo que eu só posso pegar a esquerda e a direita, fica fácil, né? Ando um quarteirão, esquerda. Ando um quarteirão, esquerda. Ando um quarteirão, esquerda. Ou ando um quarteirão, esquerda. Ando um quarteirão, esquerda. Ando um quarteirão, à direita. Ou ando quarteirão à esquerda, ando quarteirão à direita, ando quarteirão à esquerda, percebe? Eu estou fazendo todas as possibilidades. Alguma dessas tem que chegar na minha casa, porque eu falei que eu moro a 3 quarteirões do meu trabalho. Essa é a força bruta. A força bruta é o tenta tudo. Se você tenta tudo,
você vai achar uma solução? Talvez não. Tem algoritmos, tem problemas em que mesmo quando você testa tudo, você não acha solução. Tem algoritmos, tem problemas cujo algoritmo de força bruta não consegue encontrar solução num tempo humano razoável. Também é um grande classe de problemas, tá? Mas a sacada é essa, é a gente praticar essa nossa habilidade de tentar várias coisas, tá, no código. E de novo, começa com entender problemas, tentar mapear problemas para problemas de tentar tudo, entender quais são as limitações computacionais disso, seja de uma unidade computacional, seja de uma rede distribuída, seja do que for, e aí trabalhar em cima dessas limitações. Claro, implementar esse código. Então é isso tudo que esse tipo de problema pode trazer pra gente, e aí eu quero mostrar aqui pra vocês alguns exemplos. Um primeiro exemplo é o exemplo que eu peguei aqui da lista bem no começo, que é o da melancia. A melancia, não sei o que, o Pete e o Billy, adoro, né, que só tem nome de homem, decidiram comprar melancia. Desculpa, tá, gente, é de época, tem uma representação da época, etc e tal, mas né? E aí, o Pete e o Billy tinham uma melancia. Então, o Pete e o Billy têm uma melancia na frente deles, a melancia pesa 8 quilos. E o Pete e o Billy, que são gente boa do jeito que são gente boa, gostam de dividir entre eles. Só que eles vão dividir entre eles e eles só gostam de números pares. Por quê? Não, né? Então, eles só gostam de números pares. Então, eles querem dividir isso em números pares. Então, ele tem uma melancia de 8 quilos e quer dividir em 2 pedaços de números pares, né? Inteiros. Então a pergunta é, esse número aqui é possível dividir ele em 2 partes de números pares? Sim ou não? Então você tem que responder sim ou não, tudo bem? É só isso, a pergunta é só essa. Aí você fala, então testar tudo, Guilherme, então eu vou testar se eu consigo dividir por 2. Eu pensei, a primeira vez que eu vi esse problema eu tentei dividir por 2, tá? Eu pensei em 4 e 4. Não sei se você também pensou isso. Talvez sim. Se você também pensou 4 em 4, dá um comentário lá embaixo. Dá o like, subscribe, sininho, etc. Tudo e tal, se você quiser. Porque vai ter uma sacada melhor agora e pode ser que tenha sacadas melhores em outros vídeos. Então bora pra frente. E se você não pensou em outra alternativa, ou pensou em outras alternativas também, porque joinha, né? Me ajuda. Então o que acontece? 8 quilos. Para ser par, realmente, você pode dividir, 4 e 4. Olha, mágica, né, Guilherme? Mágica profissional. 4 e 4, funcionou. Agora, se você tem 8 quilos, você também pode dividir dessa forma aqui, Tum! Vocês estão quase que vendo, né? Meio que dá para ver. 6 quilos em uma, 2 quilos em outra. Não precisa dividir na metade. Ele não cita em nenhum lugar, ao mesmo tempo não é obrigatório que as partes sejam iguais. Nossa, esse movimento aqui gera um alongamento aqui, faz depois aí pra vocês esse exercício. Não precisa ser igual as partes, então podia ser 2 e 6. E aí a solução do problema fica muito mais simples. Eu não preciso testar tudo, eu não preciso testar nada. Basta ser assim. Se o número é par, talvez maior do que 2, tá resolvido. Porque se o número é par, por exemplo, 100 quilos, o que eu faço? Eu tiro 2 quilos e dá pro João. Os outros 98 quilos ficam para Maria. Ah, não, mas não é 100 quilos, é 98. Tá bom. Dá 2 quilos pro João e 96 fica para Maria. Ah, mas não são 98, são 14. Tudo bem. Dá 2 pro João e fica 12 com a Maria. Ah, não, mas são só 4 quilos. Tudo bem. Dá 2 pro João e fica 2 para Maria. Ah, mas não são... Percebeu? Então, para todos os números pares acima de 2, funciona. Pro número 2, eu não consigo dar 2 pro João porque a Maria ia ficar 100, né? E eu acho que precisa dar, no mínimo, alguma coisa, Each of them waiting and no in the opposite case. Aqui não me falou, hein? Cada um deles tem que receber pelo menos uma parte positiva, né? Não pode dar 0 quilos ou menos 2 quilos, não pode. Então então quer dizer, com 2 quilos não dá, porque não dá pra fazer um não é par, não tem o que fazer, tudo bem? Então número 4, 6, 8, 10, 12, até 100, tudo isso é yes, o resto é tudo no. Pelo menos é isso que eu entendi, eu acho que é esse o problema. Tudo bem? Eu percebo que esse a gente nem precisou testar tudo. Você fala, Guilherme, poxa, você falou que esse é problema de testar tudo, esse nem é problema de testar tudo, né? Eles consideram como força bruta, tá? A não ser que eu tenha entendido errado, pode ser que eu tenha entendido errado, e aí precise testar de outra maneira, tá? Precisa fazer algum outro tipo de algoritmo em que a gente vai testando, né? Tirando X quilos para um, Y para outro. Mas eu quis pegar isso daqui, mesmo assim, mesmo sem ter essa certeza absoluta, porque eu não testei, tá? Não quero testar, não é meu foco. Meu foco era mostrar para vocês que esses tipos de problemas, muitas vezes, vão lembrar esses problemas matemáticos. Não tem problema. Mesmo assim, ele é bom para o nosso dia a dia. Tá? Esse daqui resumiu só realmente para um problema lógico, da gente tentar lembrar que divisão, subtração, coisas do gênero são diferentes, não tem problema. Mas tem outros problemas, e eu vou trazer outros problemas agora que também vão ter um aspecto matemático, mas que são de força bruta real mesmo, que é força bruta e ponto. Ele dá um exemplo que ele fala pra gente aqui 3 números, A, B e C. Por exemplo, 1, 2, 3. E você pode fazer operações de mais e de vezes com 1, 2, 3, como você quiser, na ordem que você quiser. Então pode fazer, por exemplo, 2 vezes 3 mais 1. Ou 1 vezes
2 mais 3, né? Então, primeiro o 2 mais 3, depois o 1 vezes. Ou 1 vezes 2 vezes 3. Ou 1 mais 2 vezes 3. Ou 1 mais 2 mais 3. Tudo bem? Você pode fazer o que você quiser. Tudo bem? O que você quiser nesses números. E a pergunta é, dado esses 3 números, 1 mais 2 mais 3, ele quer saber o valor maior para essa expressão que você encontra. Então, por exemplo, com 1, 2 e 3, ele está dizendo que para a gente o maior valor que a gente consegue para 1, 2 e 3 é 9. Tudo bem? Por quê? Porque 1 mais 2 é 3, 3 vezes 3 é também 9. Legal? Então, A, B e C são os números. Aí você fala, Guilherme, você quer maximizar uma soma ou multiplicação? É só multiplicar, sempre vai maximizar. Não é bem verdade. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Percebe? Então aqui a gente não tem um algoritmo grid, que é que nem o do último exercício, que é que nem o das outras vezes que eu tinha falado, pelo que eu tinha pensado. Ele é um algoritmo que a gente vai ter que testar mais opções. Tudo bem? Às vezes a soma vai funcionar bem, às vezes como 1 mais 1 mais 1, tudo bem? Né? Porque 1 mais 1 vezes 1 dá 2, então 1 mais 1 mais 1 é o melhor, mas 1 mais 2 vezes 3 é o melhor nesse caso, né? E 9 vezes 9 vezes 9 é o melhor no caso de 3 noves, tudo bem? Então, a regra não é tão clara. Talvez exista uma regra, talvez você perceba uma regra aí, porque a regra com certeza está ligada com qual é maior do que o outro e se existe um aí nesses caras, tudo bem? Porque se existe um, é melhor a gente somar esse 1 e multiplicar do que a gente somar depois de multiplicar, né? Esse é o ponto do 1. Se existe um número maior antes ou depois, talvez a existência do 1 jogue isso para um lado ou jogue isso para o outro, tá? Não consigo pensar, não é meu foco pensar, né? Aliás, se for você que quiser resolver esse exercício, será o seu foco pensar e resolver e fico feliz por isso, tá? Aqui ele deu um exemplo em que multiplicação é o melhor, 2 vezes 10 vezes 3, multiplicação é o melhor, 60. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer todas as opções. Então, tentar com... Primeiro soma os 2 primeiros, depois soma com o terceiro. Primeiro soma os 2, depois multiplica. Primeiro multiplica, depois soma. Primeiro multiplica, depois multiplica. Primeiro soma os 2 do lado, depois soma. Primeiro soma, depois multiplica. Tem que tentar... Acho que não sei se são 8, estou chutando que são 8. Na minha cabeça está parecendo 8 possibilidades diferentes. Você vai ter que testar todas, ver qual que é o valor maior, devolve esse maior, estamos felizes e contentes. Quer dizer, não tem recursão, não precisa de nada disso. É só fazer lá o maior valor entre 8 valores. Estou chutando que são 8, não sei se são 8 possibilidades, tá? Então, uma sacada direta, mas você tem que testar tudo para escolher o melhor. Tudo bem? Então a gente cai em situações do gênero. Você está fazendo um scrapping interno de documentos e aí você tem que encontrar partes do documento em que tem certas características. Então você tem que de repente ir parseando até encontrar certa característica e ali você vai fazer um parse específico. Então tem momentos em que você tem que ficar repetindo padrões até encontrar o que você queria mesmo, tá? E tu percebe, não é exatamente o que eu tô falando da força bruta, do tenta tudo. Força bruta e o tenta tudo que eu falei foram dos nomes, geradores. São sistemas geradores, por exemplo. Mas mesmo em sistemas de parser, você vai ter sistema em que você tem certas combinações de coisas possíveis que podem acontecer. E aí você tem que analisar se ela é uma dessas possibilidades. E aí, às vezes você cai num de testa tudo, tudo bem? Então tem lugares onde isso aparece. Mas, de novo, lembra? Eu não estou falando aqui da aplicação direta do algoritmo. Não estou falando que amanhã você vai cair num problema no CRUD que a gente está implementando no nosso web, a gente vai cair num problema desses. Não. O que eu estou dizendo aqui, à medida que a gente programa cada vez mais infraestrutura por trás dos CRUDs, cada vez a gente fica mais sênior, etc. e tal, esse tipo de raciocínio é mais importante. O raciocínio de tem um problema, de que formas eu posso resolver este problema. Percebe que eu apresentei formas de resolver o problema? Dá para fazer com recursão isso daqui, tá? Dá para fazer com recursão. Então, formas de resolver um problema, formas de entender um problema, formas de pensar soluções, formas de pensar testes, forma de implementar esses testes. Tudo isso a gente vai aplicando. Claro, não é num contexto com interface gráfica, não é um contexto de ciência de dados, não é um contexto distribuído. Não é. O treino, ele é isolado. Lembra que eu comentei com vocês, lá no passado, num outro vídeo, eu comentei para vocês, eu falei, treinar é isolado. Treinar o tudo é o jogo de futebol. Mas você joga o jogo de futebol depois de você treinar cobrança de falta, cobrança de lateral, toque, chute a gol, pênalti, drible, não sei o que. Você treina todas essas atividades isoladas e depois você pratica essas técnicas isoladas no campo, no jogo de futebol real. Simplesmente jogar a bola e falar se vira, isso não é um treino, tá? Isso é um desafio. E os desafios são importantes. Nós mesmos na Alura, a gente coloca desafios para os nossos alunos e alunas de tempo em tempo. São importantes.
assim como a prática. Tudo bem? Então as duas coisas são importantes. A gente está praticando no nosso dia a dia, ganhando essa facilidade de raciocínio, de entender problemas, entender soluções, aplicar esses problemas e soluções, e depois pegar isso e aplicar num contexto maior. Tudo bem? Cada vez maior. Seja maior porque é um sistema inteiro, seja maior porque agora é distribuído, seja maior, você consegue encontrar formas maiores de fazer isso. Legal? Então esse é um outro tipo de problema, e tu percebe que mesmo com um aspecto 100% matemático, ele é capaz de treinar diversas habilidades importantes. Então um outro exercício que eu escolhi é esse exercício dos doces, dos candies, onde essa pessoa, a Vova, essa pessoa vai ter N papeizinhos de doce. Então ela comeu muitos doces, N docinhos. E a regra é que passaram vários dias e ela lembra de ter se comprado. Tudo bem? Aqui tá falando que é um ele, tá? Então ele. Ele comprou X doces, tá? Então, ele comprou X doces durante o primeiro dia, 2X doces no dia seguinte, 4X doces no outro, 8X doces no outro, e por aí foi. Foi sempre multiplicando por 2 o número de doces. Então, começou com X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e por aí vai. Faz sentido. Só que o problema, ele não sabe quantos dias, ele não sabe K, né? Quantos dias, aqui K-1, então não é bem K, né? O dias, mas ele não sabe quantos dias. E ele não sabe também quantos doces comeu lá no primeiro. Só sabe o número de doces que tem agora e sabe, olha, muito importante, que foi mais de um dia. Mais de um dia. Muito importante, senão o problema é muito fácil, tá? Então, vou vir aqui, quer saber qual foi o número X e o número de dias. Então, quantos doces comeu no primeiro dia? Exercício super não saudável, pró-diabetes, não sei o que, né? Tem que saber o número de dias e basicamente, não, o número de dias e o X, quantos doces comeu no primeiro dia, para dar esse número de doce, papeizinhos de doce que comeu nesse total. Divirta-se, calcule. Então ele dá, por exemplo, aqui, olha, 3. Ele fala, existe, tá? Existe uma solução. Pelo menos uma. Pode existir mais de uma. Então se fosse um dia, era só ter comido 3 no primeiro dia e acabou, entendeu? Por isso que ele fala que é mais de um dia, tem que ser pelo menos 2 dias. Então vamos pensar, se comeu 3 doces, pode ser que no primeiro dia comeu 1, no segundo dia comeu 2, total 3. Então X é 1, K é 2. Acho que é isso? Isso, ó, na saída. X é 1, K é 2. Tudo bem? 6 fica fácil, porque multiplica por 2, é isso aí. Não, 6 fica fácil, vamos pensar. 6, né? 6, isso aí. É só imprimir o X, então ele imprimiu 1. No primeiro dia comeu 1, é isso. Para o 6, não dá para fazer um doce, 2 doces, não dá. E depois tem que comer o dobro disso, né? O dobro de, calma aí, tem que comer 4 4 do X, né? 4 vezes X, que é 1, que é mais 4, dá 7. Tudo bem? Daria 7. Então a segunda resposta não poderia ser 1, mas a terceira resposta pode ser 1. Joia. Para o 6, vamos pensar, olha, 1 não pode ser, mas e se começasse com 2? Dá 2 no primeiro dia, 4 no segundo. Tandã, 2 é a resposta. Então é assim, né? É isso. Aí você fala, Guilherme, então é só ficar testando isso, né? Testa com 1, testa com 2, testa com 4, com 3, com 4, com 5. Deve funcionar, tudo bem? Deve funcionar. Força bruta, testa tudo, de baixo para cima, você vai encontrar um número X que funciona. É só você ir somando, e ver se você chega no número ou se você estoura, tudo bem? Então você vai fazer o quê? Vai ser um laço, né? Um laço até N, porque você vai começar com 1 até N, não precisa começar a ir até N, tá? Pode ter até N dividido por 2, porque precisa de pelo menos 2 dias. Na verdade, podia ir até N dividido por 3, tá? Então você diminui bastante, mas pensa em N, né? Então você vai fazer de 1 até N, só que o problema é que você tem que ir somando esses vários dias aqui, né? Que é log de N, mais ou menos, tá? E esse número aqui é grande, tá? É um número grande, aí tem que ver o quanto que ficaria aqui. Provavelmente tem coisa melhor. E aí tem coisa melhor. Me parece que tem coisa melhor. Para pensar. No último dia, em vez de a gente pensar no primeiro, pensa no último dia. No último dia, você pode ter comido o quê? Exatamente aquela quantidade de doces. Não, porque aí você teria comido num dia só. Não pode. Então, no último dia, você tem que ter comido uma quantidade bem grande de doces, dado o tamanho de doces que você comeu no total, né? Porque é o dia que você mais comeu doce. Né? Se antes tinha sido 2x e x, agora você comeu 4x. Certo? Pode comer 4x. Isso aí. Então, se você pensar que foram 3 dias, você vai ter comido 7x, sendo que o último dia foi 4 sétimos. Se foram 4 dias, você vai ter comido 8 quinzeavos, né? 8 quinzeavos. E por aí vai. Então, quer dizer, você sempre vai ter comido um pouco mais da metade no último dia. Então, você pode começar por aí. Você poderia começar tentando encontrar, né, tentando pelo último dia e não pelo primeiro,
tudo bem? E isso vai implicar em alguma coisa que deve acelerar. Eu tenho essa impressão, tá? Não sei exatamente qual, não vou pensar, porque esse não é o meu problema, tá? Mas a sacada é, dá para melhorar a força bruta, dá para otimizar a força bruta. E é isso que eu queria trazer para vocês. A gente consegue otimizar a força bruta e encontrar novos caminhos para resolver problemas de testa tudo. Tá? Como eu comentei no caso dos nomes. Você quer criar todos os nomes da língua portuguesa? Na língua portuguesa, quando você registra um nome em cartório hoje em dia, precisa ter uma vogal. Por exemplo, existe essa regra. Então, força bruta já diminuiu um monte, porque antes era 26 elevado à terceira, estou chutando, agora já não é mais isso, tudo bem? Agora não é mais isso o número de opções, tá? Agora é algo como 26 ao quadrado vezes 5. Algo como, tá? Não é exatamente isso, mas diminuiu bastante o número de possibilidades. Não, eu sei que não é essa, eu sei que é combinatória, etc. Não, então, não sou bom nisso, sem pensar, então não vou afirmar nada. E essa é a sacada. Então percebe, tem outros exemplos, tem um aqui no LeetCode, tá? leetcode.com, um problema de combinação, literalmente combinação. Ele fala, olha, dado 4 números e eu quero escolher 2, de quais são as formas diferentes que eu posso fazer isso? Ah, você pode escolher 1 e o 2, 1 e o 3, 1 e o 4, 2 e o 3, o 2 e o 4, e o 3 e o 4. E é exatamente isso que ele retorna, tá? Aí você fala, para números, Gui, a gente não costuma fazer isso. Não, mas a gente costuma fazer isso às vezes para outras coisas, tá? Para outras combinações. Em gerações, né? Em sistemas em que tem parte do nosso sistema que tem que gerar algo. Às vezes tem combinações, permutações. Claro, esse tipo de código já existe implementado para a gente em linguagens, Python, Java, etc. Mas, de novo, a gente cai no problema, em a gente pensar, poxa, como que a gente resolve isso? Como que eu posso resolver esse tipo de problema? O que eu tenho aqui na minha frente no mundo real? Isso que é muito importante, isso que, né, um dos passos muito importantes. Outro é a gente traduzir isso para uma solução, outro é a gente implementar essa solução, testar essa solução, tudo isso aparece. Então percebeu aqui que força bruta, de alguma forma, aparece, em geral, em sistemas geradores ou verificadores, tá? Em partes geradoras ou verificadoras do nosso código. Por vezes, tem características matemáticas que vão aparecer, como essa que eu comentei das possibilidades de nomes, né? Ou, por exemplo, eu tenho tantos nomes, pré-nomes e tantos, né? O primeiro nome e segundo nome. Então, gera para mim todas as combinações, quantas que eu vou ter, não sei o que, otimiza, etc., limitações. Tudo isso, né, pode acontecer. Sistemas que geram, sistemas que trabalham com isso. Então, são práticas, de novo, são práticas da gente descobrir a API, da gente buscar a API, da gente entender problemas, da gente corrigir bugs de mais um, menos um no nosso código, da gente não sei o quê. São práticas. Prática não quer dizer que você vai encontrar aquilo no mundo real exatamente como está. Você pratica chute de falta, mas o chute de falta nunca vai ser que nem no mundo real, quando você tem a torcida do outro time, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu faço uma analogia como se eu jogasse futebol, né? Nunca vai ser igual a isso. A prática nunca vai ser igual a isso, né? Ela pode tentar, e é claro, né? Dá para tentar enganar, simulação, não sei o que, não sei o que. Você vai tentar criar um cenário mais parecido possível, mas a prática ela vai continuar, né, como exercício, vai continuar sendo uma prática como exercício. E ela é importante para que quando a gente encontre situações similares, com características similares, a gente tente retomar padrões que a gente praticou antes. Tudo bem? Então é isso que a gente está atrás. Praticar esses padrões de como buscar API, praticar padrões de como pensar a resolução de problemas. Esses são os padrões. Você não vai cair num lugar em que vai pedir para você, dado 2 números NZK, resolva todas as permutações. Você não vai encontrar e não é isso que eu estou falando. Beleza? Feliz que você tenha ficado até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Annyeong, que